Muito bem, aqui estamos nós, domingo à noite, 31/5/2020, quase no meio do ano, o último domingo do mês. Nós devemos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ter a sua palavra, de poder bendizer e louvá-lo. Sempre que nós abrimos as Escrituras, nós estamos adorando a esse nosso Deus, louvando a esse nosso Deus. Vamos continuar, estamos aqui essa noite, se você costuma me acompanhar através da Bíblia, nós vamos terminar hoje de estudar o livro de Gênesis, né? Longe de mim esgotar, não tem como passar tudo, nós compilamos e resumimos para trazer para os irmãos, mas hoje queremos o verso 49, o capítulo 49 e o 50. Quero trazer diante dos irmãos essa noite. Mas antes de mais nada, vamos orar. Orar por aqueles que compõem a Igreja Batista Ebenezer, a qual eu gravo esses vídeos, né? E para aqueles também que de alguma forma estão nos acompanhando, estão assistindo. Nós cremos na igreja local e nós cremos na igreja invisível também. A igreja local é essa a qual você congrega, a qual eu congrego. A igreja invisível é aquela a qual Deus enxerga toda a sua igreja, a qual Ele tem esse plano magnífico para resgatá-la. E a você que faz parte dessa igreja, tanto de uma igreja local como da igreja invisível, espero que essa mensagem esteja abençoando vocês. Eu sempre esqueço de dizer, né? As pessoas falam, às vezes eu estou ouvindo o vídeo e eu esqueço. Se você puder dar um like lá, isso ajuda a igreja, né? Não é para mim, não. Eu não posso gravar no YouTube por causa da demanda. Mas se chegar a 1000, né? E já 1/3 disso já está inscrito, se você se inscrever no grupo da igreja, talvez futuramente nós possamos fazer live no YouTube. Mas acima de tudo, louva a Deus, porque nós temos outras mídias sociais e isso não nos impede. Só um lembrete, caso você deseje. Mas nós vamos estar orando antes, suplicando ao nosso Deus, que Ele fale conosco essa noite, que eu possa ser apenas um instrumento para levar a palavra dEle até os meus irmãos. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela sua santa escritura. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito. Coloco meus irmãos, ó Deus, da Ebenezer, os meus irmãos em Cristo Jesus, todos eles, dentro e fora da igreja local. Coloca as nossas crianças, que nós sempre orávamos ali à noite, um tempo especial para com elas. Esse seria um tempo que elas estariam saindo para as classes. Sempre lembro de suplicar por elas. Ó Deus, por aquelas pessoas que são do grupo de risco, o Senhor sabe. Nós sabemos, ó Pai, que um pássaro não cai sem o seu consentimento. E é nisso que nós confiamos. E nós colocamos essas pessoas diante de Ti. Coloco, Senhor, cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Ó Deus, por graça, nós nos prostramos diante de Ti, da Sua misericórdia. Fale conosco, ó Deus. É só o Senhor que pode quebrar os nossos corações. Eu te peço, Senhor, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Gênesis 49 e o 50, eu quero resumi-lo essa noite. Se você abriu, nós vamos ler primeiro do 1 ao 7, que fala da primeira bênção, né? Aqui é uma bênção profética de Jacó aos seus filhos. Então, primeiro ele vai falar dos seus 3 primeiros filhos. E nós não sabemos realmente como isso acontece. Como que Deus falava aos patriarcas, a Bíblia não deixa bem claro isso. Mas, de alguma forma, nessa bênção mistura a realidade da vida deles com aquilo que está por vir. E o patriarca, na sua morte, né, nas suas últimas palavras, ele vai proferir uma bênção aqui
para as 12 tribos. Nós vamos atentar apenas para as 4 primeiras, para dar sentido naquilo que nós estamos aprendendo e dar continuidade para terminar esses 2 capítulos ainda hoje. O verso 1 até o 7 diz assim: Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então ele chama os filhos e aqui ele vai profetizar. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Até aqui Rubem, talvez ele comece a ouvir, está contente, mas Jacó vai falar um pouco mais. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Não serás o mais excelente. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Nós vimos isso lá no capítulo 35. Foi com uma das concubinas de Jacó, com Bila, que ele fez isso. Não deveria ter feito, nós sabemos, e ele paga um alto preço por aquilo que ele fez. Então esse é o primogênito. Aí ele vai falar dos 2 próximos, que é Simeão e Levi, e ele fala no verso 5, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, ou seja, naquilo que vocês planejaram, eu não estou com vocês, é isso que ele está dizendo. Com o seu agrupamento, a minha glória não se ajunte. Ou seja, naquilo que vocês fizeram, eu não louvo, não está a minha glória. Por quê? Porque no seu furor, na sua raiva, mataram homens. E na sua vontade perversa, e não reta, uma perversidade aqui, já retaram touros. Maldito seja o seu furor, ou seja, ele condena isso, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Aqui os 2 próximos filhos ele condena. Por quê? Nós vemos lá no capítulo 34 que por causa da sua irmã Diná houve um caso e eles quiseram vingar ela. O pai deles, Jacó, já tinha feito um acordo com aquelas pessoas, daquela tribo, daquele grupo de pessoas, e eles, por conta própria, foram lá. O acordo era que todos fossem circuncidados para fazer parte de um só povo, e eles esperaram eles fazerem isso, e no momento de maior dor de todos os homens, eles aproveitaram da fraqueza, esses 2 irmãos, e mataram todo mundo. Então, o primeiro, ele vai cometer algo terrível de deitar-se com uma das esposas ou das mulheres de Jacó. Ele não deveria ter feito isso. E os 2 próximos cometem essa insensatez de assassinato, E Jacó fala, eu condeno isso, vocês não deveriam ter feito isso. E a impressão que se tem é que isso serve como pano de fundo para o próximo filho que vem. A partir do verso 8 até o 12, agora ele vai falar de Judá. E nós vemos essa proeminência de Judá nesse contexto, na história de Jacó. 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Eu anotei na NVI aqui que ela dá um pouquinho mais de sentido. Fala assim, Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Aquele desenho do leão após pegar a sua presa. O verso 9, repetindo. Judá é leãozinho, da presa subiste, diz a minha versão. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão,
E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumento ou seu jumentinho à vide, e os filhos da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Nós vemos aqui um Judá proeminente. Judá ele está aparecendo sempre e sempre. Nós sabemos o porquê. Ele faz parte da linhagem em que vai dar seguimento até chegar a Cristo. Nós vimos isso lá em Mateus. Mas e o passado de Judá? E aquilo que ele fez com a nora dele, num fato bem confuso, estranho, em que ele tem ela como se fosse uma prostituta cultual, está lá no capítulo 38. Se os 3 primeiros filhos, Jacó condenou o primeiro, a questão de Bila, o segundo, os 2 próximos por causa de violência, por que nós não vemos aqui Judá sendo condenado também por ele ter abandonado a sua família, ter casado com pessoas de outros povos e feito o que fez? Nós não vemos. A impressão que nós temos aqui, Moisés ele está mostrando o plano redentivo do nosso Senhor, tanto na vida de Jacó como na vida de Judá, o povo de Deus, o povo ligado a Cristo e a forma dele trabalhar com essas pessoas. E nós vemos aqui a forma de Deus cercar, de trabalhar, de proteger essas pessoas. E a impressão que se dá é que Judá é um quadro disso, de o que Deus faz conosco hoje. Mas Deus está trabalhando também na vida de Jacó, porque Jacó ele tem os seus preferidos. Quais são os seus preferidos? Por causa do sentimento que ele tinha com Raquel. Os preferidos de Jacó, quem que era? José e Benjamim, eram os 2 filhos preferidos de Jacó. Mas não aqui necessariamente que esses 2 estavam na linhagem. Jacó escolhe seus favoritos baseado no sentimento. Mas agora no final, quando nós vimos lá no capítulo 48, verso 10, a palavra de Deus fala que os olhos de Jacó, desse patriarca, já estavam obscurecidos, escuro é o termo lá. Mas agora ele enxerga algo que ele não enxergava, essa proeminência de Judá, aquilo que Deus está fazendo. E quem seria o próximo seria Judá. Então ele vai profetizar, e essa profecia tem tudo a ver, ela é claríssima, com o Messias, com Jesus Cristo. Algo que nós aprendemos, a proeminência de Judá não é resultado do seu desempenho, é resultado direto da graça de Deus na vida dele. Vale nós ressaltarmos ou lembrarmos essa informação que o Judá significa louvor. E Jacó começa a bênção dele com esse trocadilho de palavra, né? de palavras. Ele fala assim: Judá, teus irmãos te louvarão. Se você olhar isso aqui somente no sentido histórico, lembra que nós estamos aprendendo, você tem que olhar toda essa narrativa no sentido redentivo daquilo que Deus vem fazendo. Então, quando ele fala Judá, todos os seus irmãos te louvarão, por Judá você já entenda Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele está falando dessa linha, desse segmento, da continuidade dessa história, que isso vai acontecer, apontando para Jesus Cristo. Seus irmãos te louvarão, é a promessa do Messias que viria. Judá está tomando o lugar do seu pai, patriarca aqui, num certo sentido. E nós vemos essa preeminência dele o tempo todo. Lá na frente,
ele vai ser uma das, ela não, né? A tribo, aliás, dele, ele já estará morto, mas a tribo de Judá vai ser uma das duas únicas tribos na divisão das 12 tribos que vai dar continuidade ao Reino do Sul, a linhagem davídica. Nós vemos aqui uma proeminência nessa tribo. E agora é dele que vai vir o rei Davi. É dele que vai vir o rei dos reis. E sempre você olha nesse quadro a forma de Deus trabalhar. E qual que é o destinatário de tudo isso daqui? O louvor a Jesus Cristo. É Ele quem recebe toda a honra e toda a glória. É de Judá que vem o primeiro rei, que vem o rei verdadeiro, né? O rei Davi, é dele e é do rei Davi. Lógico, a sequência que vem Jesus Cristo. Então, você olhar nessa ótica ajuda. Por exemplo, aqui Judá, ele precisou resgatar, se colocar no lugar do seu irmão Benjamim, para que ele pudesse ser salvo, um simbolismo do resgate. E lá em Davi, quando Davi desce no vale também para lutar contra o gigante, era necessário que um lutasse por todos, e ali também um quadro da redenção, Davi fazendo aquilo que ninguém podia fazer pelo poder de Deus, livrando o povo do inimigo. E nós sabemos isso, né? A ação do próprio Deus. O inimigo é apenas como diz Martinho Lutero, um cachorro na corrente de Deus e vai até onde Deus permite. Ele quer dizer o seguinte: não sai do controle das mãos de Deus. Não faz nada que Deus não permita. Nós vimos isso lá no livro de Jó. Mas voltando aqui, nós vemos essa beleza. Nós vimos aqui em Judá os atributos que apontam para Jesus Cristo. O verso 9 é atribuído poder. Judá é leãozinho, da presa fugistes, filho meu. Como o leão está sentado, né? Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, diz a NVI. Como um leão ele se assenta e deita como uma leoa. Então ele dá um quadro de poder aqui. A figura de um leão ilustra poder de Judá e os seus descendentes, apontando para Cristo. A imagem de um leão descansando, a imagem de uma beleza intimidadora, como disse C.S. Lewis. C.S. Lewis tentou representar através das crônicas de Nárnia, né? Você olha o leão, ele é belo, mas ao mesmo tempo ele é intimidador. Enquanto nos seus escritos uma menina, pequena Lucy, tem intimidade com o leão e tem o leão junto com ela, os inimigos tinham medo do leão. Então, o quadro do leão apontando para Jesus Cristo, e nós sabemos que hoje o quadro do Cordeiro é proeminente, do Cordeiro que morreu por nós. Mas quando chegamos em Apocalipse, nós temos o quadro do Cordeiro que foi morto, mas agora do leão. E Judá faz parte de toda essa história, de tudo isso que irá acontecer. E ele fala da prosperidade, vinhos, que mais? E vinhedos serão abundantes. Ele usa o termo olhos cintilantes, dentes brancos de leite. Tudo isso aponta para uma riqueza e prosperidade, que a primeiro passo parece coisas desse mundo, mas nós podemos entender que apontando para Cristo Jesus seria riquezas e abundância de vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a bênção para Judá, que Jacó dá, né? E aí do 13 ao 27 nós não vamos ler, mas vai ser os demais. Vou apenas citar, no 13 é o Zebulon, o quinto filho, Issacar, o sexto filho. Eu fui anotando, né?
aqui nos próprios capítulos. O sétimo filho é Dan, que está no verso 16. Depois tem Gad, que é o oitavo filho, está no verso 19. Tem Aser, ou Aser, depende da forma que você quiser. É o nono filho, está lá no verso 20. No 21 você tem Naftali. E no 22 você tem José, que é o 11º filho. E lá no 27 fala sobre Benjamim, o 12º, está aqui as 12 tribos. E por isso que no verso 28 você vai ler: essas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia, ou concernente a cada um. Então aqui o capítulo 49, ele resume ou baseia-se na bênção de Jacó aos seus filhos. E nós partimos para o capítulo 50. No capítulo 50 começa com José chorando, né? Termina o verso 49. Aliás, para dar sentido, nós vamos ler isso, Jacó morto, anotei aqui, estou pulando, do 28 em diante. Vamos ver a morte de Jacó. Eu li o 28, vamos ler do 29 em diante. Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno a meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse da sepultura. Verso 31. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está comprados aos filhos de Et. O campo e a caverna que nele está foram comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinação aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou ou morreu, e foi reunido ao seu povo. E então termina o capítulo 49, ele praticamente por completo, inteiro, vem falando aqui da bênção de Jacó, e uma bênção profética, falando das 12 tribos, cada um. Mas quando termina o capítulo 49, termina com Jacó morrendo. E ele fala que quando saísse de lá, ele já tinha falado isso, ele não quer, quando ele morresse, ele queria sair de lá, ele não queria ficar no Egito. No capítulo 50, então José lançou-se sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e beijou. Verso 2. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Aqui no verso 1 e 2 nós vimos que ele foi, embora ele foi enterrado aonde ele pediu, lá naquela caverna, né, naquele local que Abraão e Sara haviam sido enterrados, aqui ele é embalsamado, né, e embalsamaram a Israel, um costume aí egípcio. O verso 4 e 5, nós lemos assim: passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei favor perante vós, ou mercê, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que morro no meu sepulcro, que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. José aqui, ele está pedindo permissão para Faraó para sair, para sepultar o seu pai, para sair aqui, sair do Egito e ir para Canaã. Lá no Êxodo nós vamos ver Moisés fazendo isso, pedindo permissão para Faraó também para sair, mas é para cultuar a Deus. E ele não vai ter a permissão. Nós vemos alguns paralelos aqui.
E nós imaginamos Moisés, que estava escrevendo isso aqui, no momento que ele está escrevendo, ele já havia passado por isso, possivelmente, mas ele sabia o que isso significava. O verso do 6 ao 10, nós temos Faraó concedendo. Respondeu Faraó: sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. E o verso 7. José subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. Até o 10. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram-lhe grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Então aqui, José, ele está voltando para enterrar o seu pai. A história continua. Jacó morreu, esse é o destino de todos nós. José morreu, e nós sabemos que essa é a sequência natural das coisas, e isso chega até nós e passa por nós, que é a morte. Então chegou o momento dele enterrar o seu pai, e vai haver um momento, se Cristo não voltar, em que nossos filhos nos enterram, e às vezes ao contrário, que é mais triste, né? Mas pela ordem natural da coisa é assim que funciona. Nós sabemos disso, e chegou a vez de José. Eu me lembro quando faleceu minha mãe, e eu fui pedir lá na empresa para sair, e a pessoa falou: você quer que pede para alguém te levar? Eu falei: não, eu estou bem. Eu não sou diferente de ninguém, no sentido de que a maioria aqui já perdeu os pais, né? Eram pessoas mais velhas, e chegou a minha vez, vamos enterrar os nossos mortos. E é situação difícil, né? Quem passou por isso. E agora imagine a vida de José, ele voltando da onde ele saiu um dia. E eu anotei aqui, né? José saiu um dia a pedido do seu pai. José retorna a pedido do seu pai. O seu pai que falou para ele: vai ver os seus irmãos. Em obediência ao seu pai, ele foi. E agora, em obediência ao seu pai, ele volta para enterrar o seu pai. Outras coisas que é interessante nós vermos aqui. José, agora, ele está liderando uma caravana quando ele volta. Quando ele veio para o Egito, ele era preso, ele era trazido por uma caravana. Seus irmãos agora consentem com a ordem do seu pai, não como lá, que eles não estavam nem aí para que o seu pai, ou pelo seu pai amar José, né? E fizeram aquilo que fizeram com José. Então, é incrível como as oportunidades, elas voltam e mostram decisões diferentes, acontecimentos que são parecidos, e que mostra uma evolução naquilo que Deus faz na nossa vida. Se nós pararmos para prestar atenção de quem nós éramos e quem nós somos hoje, aquilo que Deus está fazendo isso, nós podemos também ver os traços, ou algumas pessoas chamam das marcas da graça de Deus na nossa vida. E por fim, nós vamos falar aqui agora de perdão, né? Finalmente, a partir do verso 15, diz assim: então aqui Jacó já havia sido morto, já havia sido chorado, sepultado, e é o que diz do capítulo 1 até o verso 14. O verso 14 termina dizendo assim: depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. Voltaram para o Egito. Mas os seus irmãos tinham feito tudo aquilo com José, e talvez não, é nítido aqui que eles se sentiam seguros
por causa do pai Jacó. Porque agora Jacó morre e você imagina eles conversando entre eles, né? Todos os irmãos. O verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Primeira coisa que eu vejo aqui é um reconhecimento. Os irmãos, eles não estavam justificando o que eles fizeram, falando, nós não sabíamos o que fazíamos, ou coisa desse tipo. Eles reconhecem o mal que eles haviam feito para com o seu irmão. E eles temem que José agora vai de alguma forma retalhar. O verso 16. Portanto, mandaram dizer a José. Não foram, ficaram com medo. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos. Então, o pedido de Jacó, e agora os irmãos rogando. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Ainda era bem recente a morte de Jacó, e José, ele sabe mais do que qualquer um de nós a realidade daquilo que ele passou. Nós temos assim, talvez como imaginar o que ele passou, mas ele passou por aquilo. Estava diante dele os seus algozes, estava diante dele aqueles que praticaram mal. E agora eles pegam e trazem à tona esse assunto. Lembra do seu pai, olha, eles pegam e se reforçam, usam o argumento do pai para ter uma força nas palavras. O nosso pai pediu que você nos perdoe. E termina o verso 17 dizendo assim: José chorou, não o final que eles falaram. José chorou enquanto eles falavam. Então, houve ali uma emoção. E no ele chorar, talvez isso pode até, os irmãos vendo aquilo, nós imaginando a cena, talvez tiveram mais medo ainda, porque significava que aquilo ainda era vivo na vida de José. Não é que não doía, e nós vamos falar um pouquinho sobre perdão, mas aquilo era vivo na vida de José. O que aquelas pessoas fizeram foi real. E depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Normalmente o arrependimento tem essas características de reconhecimento do pecado e de confissão. Real confesso, nós fizemos, nós pecamos e aceitamos a condição de punição. Nós somos seus servos, eis nós aqui. Então nós vemos aqui um quadro dos irmãos dele de arrependimento. E agora nós vamos ver a teologia de José, né? José, essa proximidade dele com Deus, e nós vemos as atitudes dele bem próximo da palavra de Deus. Porque ele fala assim, o verso 19, respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Eu separei aqui Romanos 12, 19, o que diz Paulo quando ele está escrevendo Romanos 12, o verso 19. José acabou de falar para os seus irmãos: não temais, não temas, acaso eu estou no lugar de Deus? Sobre o que ele está falando? Sobre o medo dos irmãos. Muito bem. 2 pontos que eu anotei: Romanos 12, 19, Deuteronômio 12, 35. É isso, eu tenho mania de anotar em cima do próprio versículo. Romanos 12, 19, fazendo alusão a esse texto, né? Eu estava no 11, por isso que não fez sentido aqui.
Não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Paulo está falando aqui. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu que retribuirei, diz o Senhor. Faz sentido? Quando José fala assim, eu estou no lugar de Deus, o que ele está dizendo? A vingança pertence a Deus. Deus é quem trata esse tipo de coisa. Deus é quem trata isso. Então, a partir do verso 20, ele vai falar aqui sobre a forma de Deus trabalhar. Quando eu falo por teologia de José, é o conhecimento que ele tinha de Deus na época. E José, ele trata seus irmãos com bondade, né? A vingança pertence a Deus, ele percebe o que seus irmãos estão fazendo. E agora, o que ele faz? O verso 20: vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes, esse texto tão conhecido, né? Agora, que se conserve muita gente em vida. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para quê? Para fazer como vocês estão vendo agora. O quê? Que se conserve muita gente com vida. Então, embora vocês fizeram o mal, e há um preço a ser pago por isso, não quer dizer que eles saíram ilesos, apesar disso, né, Deus aproveita isso, nós chamamos de providência divina, e transforma em bem. Esse texto não está dizendo que você sai fazendo mal e Deus sai com a vassourinha atrás, limpando e transformando isso em bem, não. Ele fala, apesar de tudo aquilo, né, vocês, na verdade, vocês intentaram o mal. Deus transformou isso em bem. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou-lhes e falou ao coração, ou bondosamente, como diz a NVI. José, ele trata seus irmãos bondosamente. José, ele acredita, o que fez ele ter essa consciência de ter essa liberdade de tratar o coração dos irmãos e bondosamente, como diz a palavra de Deus aqui, é o fato dele conhecer o Deus o Deus que ele servia. E ele aplicava isso na vida dele. Então ele entendia que as coisas não era meramente acaso, ou por acaso aconteciam as coisas. Por mais difícil que fosse, ele sofreu tudo aquilo, mas ele sabia que havia um Deus sobre todas as coisas, no controle de todas as coisas, um Deus que governa todas as coisas. E por menor que seja, ou maior que você acha que seja, é um Deus que está no controle de tudo. E isso o facilitava nas suas decisões e com certeza evitava muito sofrimento. E agora, José, ele está fazendo algo que Paulo, olha a vida de José, e vamos comparar lá com Efésios 4, 31, 32, outra anotação que eu fiz aqui também, que diz: longe de vós toda amargura. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que quando nós falamos de perdão, muitas pessoas confundem perdão com amargura, com cólera, com ira, com ressentimento. Paulo está falando aqui, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E José não conhecia a carta de Paulo aos Efésios, mas nós vemos aqui um retrato daquilo que José está fazendo. Por quê? O Deus que ele servia é o mesmo Deus que nós servimos hoje. A capacidade de perdoar de José.
Eu anotei aqui, perdoar não é esquecer. Perdoar não é ser passivo com o erro das outras pessoas. Uma mãe que o filho vai e comete a maior das atrocidades e ela apenas diz que perdoa, sem ter noção do sentido da palavra, talvez ela está dizendo que ela não desistiu de lutar com o seu filho, não desistiu de fazer o que for necessário para que ele retorne aos caminhos, mas se ela só diz perdão no sentido da palavra, pode dar o sentido de que ela é conivente com tudo aquilo que o filho dela fez. E não é isso que a palavra de Deus diz. Normalmente, o perdão ele é condicional. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão é condicional. Qual que é a condição para o perdão? Arrependimento, confissão. A partir daí há o perdão. E nós vimos os irmãos de José fazendo isso. E quando nós dizemos perdoamos, por perdoar, nós não devemos entender que aquilo vai cair no esquecimento. Não, aquela pessoa ela vai prestar conta diante de Deus. Foi o que José falou aqui. Eu não estou no lugar de Deus. Deixa Deus. Deus é o justo juiz e ele vai tratar esse assunto. Então não quer dizer que cai no esquecimento de Deus. Mas duas coisas podem acontecer aí, baseado na questão do perdão. Eu anotei uma frase aqui, eu fui sobre esse assunto. Se haver arrependimento e confissão dos seus pecados, e vamos aqui pensar confissão e arrependimento para a conversão, que é o principal do arrependimento e é o principal do que acontece na vida do crente, que é o seu pecado sendo perdoado, aquele que foi cometido lá em Adão e que a Bíblia requer o quê? Confissão e arrependimento. Então, quando uma pessoa ela faz isso, lê do engano quem pensa que a partir de agora tudo que ela fez cai no esquecimento, que ela não vai pagar por aquilo. O que está acontecendo quando ela confessa e há um verdadeiro arrependimento é que ela não vai pagar por isso, mas alguém vai, Jesus Cristo. Então, quando nós confessamos, eu anotei aqui, se haver arrependimento e confissão dos seus pecados, eles são atribuídos a Cristo. Caso contrário, você vai pagar por eles. Simples assim. Ou a confissão. Se você nunca fez isso, você vai pagar pelos seus pecados. Ponto. Não há dúvida nisso. E é juízo de Deus sobre você. Por que você vai pagar pelos seus pecados? Porque ele é apenas um estado, ele é a amostra do pecado principal. E uma demonstração de que nada foi feito a respeito disso, do problema que estava lá em Adão. Então, se nada foi feito, você continua caminhando para o juízo vindouro, que Paulo fala, Jesus Cristo nos livra do juízo vindouro. Mas quando nós chegamos e confessamos o nosso pecado em Cristo Jesus, confiando que Ele vai pagar esse preço que é devido a nós, nesse momento já não lhe resta mais nada. A Bíblia fala que a dívida, a cédula que era contra você, te acusando, é rasgada. Qual o ponto de tudo isso chegando no nosso dia a dia? Nós devemos perdoar. Em que sentido? Quando há arrependimento, quando há um pedido de perdão, e ao mesmo tempo nós podemos elevar isso ao nosso Deus quando não acontece isso. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Mas eu devo separar aí de que eu não estou indiferente com o que essas pessoas estão fazendo. Eu tenho que separar as coisas. Eu não vou deixar que aquilo, como Paulo falou, ser atribuído à minha pessoa. Eu não vou deixar que a amargura, ele fala, longe de vós
toda amargura. Eu não vou deixar que a amargura tome conta de mim. Do mesmo tempo, ao mesmo tempo, sabendo que o que aquela pessoa fez tem um preço. Tem um preço. E agora, quando eu não perdoo, e eu fiz umas outras anotações aqui, recusar a perdoar pode equivaler a se colocar no lugar de Deus. Como se a vingança ou o retorno disso fosse uma prerrogativa nossa e não dele. Se nós pensarmos nisso e que aquela pessoa fez, e que isso daí é o resultado do pecado na vida dela, o que resta para essa pessoa, se não for a graça de Deus, é a ira de Deus. Quando você não perdoa, você está dizendo que a ira de Deus é insuficiente. Não é o bastante. E agora, quando nós olhamos com essa ótica, nós podemos estar dizendo também que não precisava nem Jesus ter morrido, porque não adiantou Jesus ter morrido por essa pessoa, foi pouco. Ainda precisa que eu bata na face dessa pessoa, ainda precisa que meus olhos vejam ela sendo humilhada. E quantas pessoas ainda estão presas com a falta de perdão? E às vezes pessoas que você não perdoou, e pessoas que já foram para o túmulo, já morreram, e que pós-morte tem influência sobre a sua vida, e que você ainda deixa que a amargura, que isso trabalha no seu coração e seja fatores que motiva decisões na sua vida de fazer ou não fazer coisas, ou mesmo pessoas em vida. Nós, como José, nós podemos sentir as nossas dores, mas nós podemos perdoar sim. Nós podemos perdoar. Olha, eu coloco na mão de Deus isso. Coloco isso na mão de Deus. Por fim, recusar-se a perdoar é uma forma mais elevada de arrogância. Por quê? Aqui estamos perdoados. Aqui nós estamos usufruindo do perdão de Deus, um Deus que é perfeitamente santo, santo, santo. Então, quando você não perdoa e você se diz cristão, você está virando para o seu irmão e dizendo: meus pecados são perdoáveis, mas o seu não. Em outras palavras, nós agimos como que se os pecados dos outros fossem maiores, mais significativos do que os nossos. E não é. Você só não faz o que aquelas pessoas fizeram pela graça de Deus. Então, eu enfatizo, eu termino esse texto falando sobre o poder do perdão que Deus nos deu. Se Ele falou que nós podemos fazer isso, nós podemos fazer isso. Com isso, eu estou liberando, deixando essa pessoa nas mãos de Deus. Deus sabe. Ela me machucou, ela fez. Se ela vir pedir perdão 70 vezes 7, eu devo perdoar. Mas sempre sabendo que o verdadeiro perdão é ali em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Como eu sei disso? Porque Ele ministrou perdão na minha própria vida. E termino o texto, a partir agora o José vai morrer, do 22 ao 26, a morte de José. Deixa eu voltar em Gênesis aqui. Pronto. Diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, todos de Jacó, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, seu pai. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e
fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Hoje a gente sabe que isso chama sarcófago. Duas vezes nós lemos aqui, no verso 24 você lê: eu morro, porém Deus certamente vos visitará. No verso 25, certamente Deus vos visitará. Termina aqui Gênesis apontando para o Êxodo. Lá na frente, eu imagino, essas pessoas que sabiam do pedido de José, lembrando disso, olha, José diz que Deus o visitaria. Deus visitou o seu povo. Ele veio lá no Egito, tirou o seu povo da escravidão, como ele faz conosco hoje. E eu também aqui grifei Hebreus, capítulo 11, verso 13, e termino lendo a visão tanto de Jacó, que pediu para ser enterrado em Canaã, tanto para José, apontando para o Êxodo. O que esses homens enxergavam? Hebreus 11, o verso 13, nós lemos assim: todos estes morreram na fé. Opa, eram homens de fé. Não estavam olhando para as coisas desse mundo. Sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Já lemos esse texto. É pela fé que tudo isso aconteceu. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra, por terminarmos aqui o livro de Gênesis, esse contexto da história de Jacó. Obrigado por tudo que nós aprendemos, por aquilo que eu aprendi. Nos ajude, Pai, a perdoar como o Senhor nos perdoou. Nos ajude, Pai, a termos os olhos como essas pessoas tiveram, pela fé. Ó Deus, como temos aprendido, olharmos para uma pátria superior, sabendo que somos peregrinos. Obrigado por essa porção, te agradeço em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto.